Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. A gente está muito animada para o episódio de hoje. A gente tem uma convidada super especial. É a Dani Lunardelli, que está aqui com a gente, ela já vai se apresentar. Mas hoje a gente está na semana de 20 a 26 de janeiro e vai falar sobre o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. A gente, quando estava pensando em quem a gente convidasse, a gente sentiu bem forte que a Dani ia ser uma pessoa muito bacana. Ela tem uma história linda, um testemunho muito bonito, né? A gente vai acompanhar aqui. Eu vou deixar ela se apresentar agora, né? Conta aí, Dani, pra gente, para as pessoas te conhecerem um pouquinho sobre você. Certo. Me chamo Daniele, pode chamar de Dani, né? Vocês já chamam. Eu sou nascida, criada, casada em São Paulo. Tive 2 meninos lá, 2 filhos. Eu era pedagoga, ainda sou, né? Me formei em pedagogia, trabalhei por 10 anos. E viemos para cá já fazem 8 anos, né? Aqui eu tive mais 2 filhas, então no total eu tenho 4 filhos. Hoje eu trabalho com rede social, sou criadora de conteúdo. Gosto muito de compartilhar minhas experiências nas minhas redes sociais, né? Experiências de vida, de família, espirituais. O que eu tenho vivido nesses últimos 4 anos foram muitas coisas. E nós estávamos conversando aqui antes, até a Alex lembrou. Eu compartilho alguns conteúdos para algumas outras plataformas, né? Não oficial da igreja, mas vinculadas à igreja, assim como vocês. Então, estou feliz de estar aqui com vocês e compartilhar algumas experiências. E Dani, conta pra gente essa conversa no Evangelho, como que foi Você cresceu no Evangelho ou se batizou? Sim, meus pais são conversos, né? Então, eu já nasci na igreja e estou aqui desde então. Que ótimo. Então tá bom, obrigada, Dani, a gente está muito animada de ter você aqui com a Também, gente, obrigada feliz. pelo convite. Também queria falar, a Carol, quando me convidou, eu não seguia. As pessoas sempre falam, Dani, você segue um artista tal, um fulano de tal? Eu falo, gente, eu não tenho tempo, não tô conseguindo nem me seguir. Quem dirá seguir qualquer coisa. E quando a Carol me falou, me convidou, eu comecei a ver, né, os vídeos e comecei a entender como funcionava tudo. E eu falei, nossa, que trabalho, né? Que trabalho que vocês têm, parabéns. Obrigada. Muito trabalho mesmo. Eu só como convidada já tive trabalho, imagine vocês. É um trabalhinho gostoso. É gostoso, mas parabéns porque não é, assim, é um trabalho gostoso, mas é um trabalho. Trabalho sim, não todas temos. É um chamado, digamos assim, né? Exatamente, é um chamado. Mas que o Senhor nos colocou num caminho em comum e é isso que eu sinto também. O chamado de propagar o evangelho, muitas vezes você não tem um chamado ali, você não é a missionária, né? Às vezes dá aula, a missionária de tempo integral, mas você está fazendo o seu trabalho, que nem vocês fazem, propagando o evangelho para as pessoas. super a ver aqui com o nosso assunto também, né? Sim, e Joseph, ele tinha esse chamado, né, diferente da gente, ele já teve aquela primeira visão. E nessa visão, né, onde a gente fala que mudou, né, a nossa vida, como trazer a luz para o mundo realmente, né, o Pai Celestial e Cristo apareceram para ele naquela manhã de primavera. E aí passaram-se 3 anos, né, e Joseph continua a viver e ele conta, né, lá em Joseph Smith a história, né, ele estava com 14, então 3 anos, ele estava com 17 anos. Antes de entrar nisso, posso comentar um insight que eu vi essa semana com o Taylor Tyler? Ele fala em relação aos princípios do Evangelho, né? Aos 4 princípios do Evangelho, que é fé, arrependimento, batismo por imersão e dom do Espírito Santo. Em relação à visita do anjo, né, que ele recebe, é interessante que cada grande evento que ele recebe uma visita tem a ver com os 4 princípios. Então, a primeira, o pai ensina um pouco sobre fé, falando que é para fé no Senhor Jesus Cristo. Ele fala, ouve o meu filho amado. Né? Aqui você tem que ter essa conexão com Jesus Cristo. A segunda visita é essa que a gente vai estudar hoje,
que ele fala um pouco sobre o arrependimento dele, ele fala um pouquinho sobre o quanto ele acha que ele está sendo errado, né? O quanto ele acha que ele precisa se arrepender. Então, a gente aprende sobre o segundo princípio. A terceira visita, claro que dentro dessa visita tem várias visitas, né, do anjo. Mas o grande evento é essa visita. E aí a terceira visita é quando ele recebe o sacerdócio para poder batizar, né? E aí é o batismo. E a última visita é o sacerdócio de Melquisedeque, que é o dom do Espírito Santo. Então, Nossa, que legal. né? então são os 4 princípios na mesma ordem que ele recebeu, são os princípios do Evangelho. Muito legal. Adorei. Muito bacana, né? Tudo no Evangelho a gente pode fazer uma analogia, fazer uma conexão, né? O Senhor, ele tem muitas maneiras de ensinar aí para a gente aprender. E Joseph, né, a gente sabe que a adolescência é uma época que a gente está se descobrindo, é uma época que a gente tem amigos, que a gente é influenciado por algumas pessoas e que provavelmente, né, a gente erra, né? A gente veio na Terra para errar também, né? Faz parte do nosso progresso, o Senhor sabia que a gente ia errar, por isso que a gente precisa do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas que Joseph, eu achei bem legal quando ele escreve essa parte no livro aqui da história dele, que está em Pérolas de Grande Valor, porque ele foi bem humilde de falar, né, que ele também passou por essa mesma situação, né, e ele fala aqui no 28, ele fala, no espaço entre a ocasião em que tive a visão e o ano de 1823, tendo sido proibido de unir-me a qualquer das seitas religiosas da época e sendo ainda muito jovem, perseguido por aqueles que deveriam ter sido meus amigos, e me tratado com bondade, me supunham eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado, de maneira apropriada e afetuosa, reconquistar-me. Só queria te parar rapidão, porque eu achei muito interessante essa parte, porque eu pensei na minha ala, nas pessoas que eu tenho na minha ala, e é tão interessante que ele fala assim, e se supunham eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado de maneira apropriada e afetuosa reconquistar-me. Então, para mim ficou uma pequena lição, né? Porque ele mostrou ali, nossa, eles estavam achando que eu estava iludido pela visão que eu tive, por que eles não vieram falar comigo? Ao invés de perseguir, né? Exatamente, de se afastar, perseguir e começar a olhar ele como um inimigo, né? Então eu fiquei pensando na minha aula, nas pessoas nas quais eu convivo, será que eu tenho pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que talvez eu não tenha, mas que eu tenha que tentar entender? Não sei, viajei um pouquinho além, mas achei legal porque ele é um jovem, ele ficou ofendido, assim, porque, sabe, as pessoas poderiam ter sido Mostrado mais mais amorosas. amor, né? Exatamente. Mas não, né? Ele fala, fui abandonado a toda sorte de tentações e misturando-me a todo tipo de gente, caí frequentemente em muitos erros tolos, exibindo as fraquezas da juventude e as debilidades da natureza humana. O que sinto dizer levou-me a tentações diversas ofensivas à vista de Deus. Ao fazer esta confissão, ninguém deve crer-me culpado de quaisquer pecados grandes ou malignos. Jamais existiu em mim a natureza à disposição para tal, mas fui culpado de leviandades e às vezes andava com companhias joviais, etc. O que não condizia com a conduta que devia ser mantida por uma pessoa que fora chamada por Deus como eu. Isso, porém, não parecerá estranho para quem se recorda da minha juventude e conhece meu temperamento naturalmente alegre. Eu achei muito legal, porque ele se expõe, né, para todo mundo, Vulnerável, né? super vulnerável, mostrando a fraqueza dele. E ele fala, né, que a natureza dele, ele não ia fazer pecados grandes ou malignos, né, coisas de matar, coisas assim, não é da natureza dele, né. Ele fala que ele tem um temperamento, todo mundo fala que ele era bem divertido, né, bem alegre. E realmente ele foi chamado para o Pai Celestial, e isso eu fiquei pensando assim também para nós, né, como que o Senhor nos ama, independente, né, dos nossos erros. Ele sempre enxerga o que nós podemos ser, né, e ele tem um chamado para todas as pessoas na Terra, né. Uns escolhem segui-lo, né, mesmo com seus erros, suas fraquezas, estão lá tentando. Por isso que eu acho que a gente sempre tem que mostrar amor e empatia para todas as pessoas, né, porque a gente não sabe a luta que cada um teve, né, o que cada um cresceu. Eu acho interessante que, para mim, me chamou muita atenção esse finalzinho desse versículo, porque ele fala, né, mas fui culpado de leviandades, e às vezes andava com companhias joviais, etc., que não conduzia com a conduta que deveria ser mantida por uma pessoa que fora chamada por Deus. Penso eu que, ao mesmo tempo, todos nós que batizamos na igreja somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para fazer, né, para sermos representantes de Cristo, sermos representantes como membros da igreja para o mundo lá fora, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu acho que muitas vezes eu também sou culpada por essas leviandades. E
E assim, Com certeza, acho que todo mundo, né? Aquele que não foi, que atire a primeira pedra, porque todo mundo já foi leviano em algum momento, mas eu fiquei falamos alguma pensando coisa muito que não nisso, deveria, assim, né? que para ele foi tão forte isso que ele precisou, assim, sabe? Ele falou, nossa, eu como escolhido por Deus não poderia estar fazendo isso. Eu fiquei pensando, nossa, eu também sou escolhida por Deus de alguma forma. Eu sou líder na minha ala, ou não sei, eu sou membro do, né, assim, de um todo, né, da igreja. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso me arrepender mais, eu preciso me arrepender melhor, de realmente mudar algumas atitudes ou mudar algumas coisas que eu faço, de coisas levianas, coisas que às vezes me tiram do foco do evangelho, me tiram do foco de estudar o livro de Mórmon melhor, não sei, né? E às vezes são coisas simples, né? Às vezes, sei lá, desligar um pouco o celular, né? E pegar os filhos, vamos estudar um pouquinho aqui, vamos, sabe, tirar um pouquinho as coisas que a gente faz no dia, já dá pra falar, nossa, aproveitei melhor meu tempo. Sim. Né? Dá uma sensação. Já dá uma sensação que, nossa, usufruir melhor desse momento em família, né? Então são coisinhas do dia a dia que vão fazer a diferença, né? Acho que lá no fim a gente fala, nossa, isso fez a diferença. São os pequenos sacrifícios São pequenos. de todos os dias, né? Aquele 1% que a gente tem que... Acordar um pouco mais cedo e, né, ler, conseguir fazer nossa leitura, às vezes sozinha, porque todas nós aqui temos filhos, é aquela correria logo cedo, então eu vou acordar um pouco antes. Eu tô com um costume agora que eu tô acordando antes, estou indo fazer meus exercícios, durante os exercícios já consigo ler sozinha, já consigo estudar as escrituras, então assim, é meu tempo, é o que dá para ser agora. É melhor do que não fazer, então é isso que nós temos, né? Com certeza, nossa vida está sempre mudando e a gente precisa se adaptar às realidades do momento, né? Às vezes os filhos estão pequenos, o tempo vai ser mais curto, os filhos maiores, talvez o tempo é maior, tem mais oportunidade de serviço. E aí a gente vai vendo qual que é o trabalho que o Senhor tem para nós, né? Que é o nosso próximo tópico. Verdade. Só queria comentar assim que eu me identifiquei muito com o Joseph nesse versículo, porque na minha adolescência a Laís me levou para vários caminhos que ela me influenciou a cometer vários erros tolos. Contrário, não. Ai, sabe assim, acampamento, botar sapo em barraca, umas coisas joviais, tolas, nada de pecadão, mas... Tá? Ok. Antes de entrar super no tópico, eu quero dar uma dica para vocês, porque às vezes é um pouco difícil entender tudo que está acontecendo aqui quando a gente está lendo Joseph História. Aqui são as próprias palavras de Joseph, ele está falando eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não tem assim uma narração de eventos, né? Então, se vocês forem no livro Santos, volume 1, no capítulo 3, está contando essa história aqui de hoje, mas numa forma fácil tem uma narração por trás. Então eu vou ler para vocês só assim 2 parágrafos aqui, só para vocês se situarem e ver o que eu estou falando. Talvez possa ajudar vocês, se for mais fácil você ler essa história através dos Santos e não necessariamente aqui no Joseph Smith História, tá valendo, tá bom? Então, aqui no segundo parágrafo ele fala assim: Joseph e seus amigos eram jovens e alegres. Às vezes eles cometiam erros tolos. E Joseph aprendeu que ser perdoado uma vez não significava que jamais precisaria se arrepender novamente. Nem a sua visão gloriosa respondera a todas as suas dúvidas ou acabara para sempre com a sua confusão. Assim, ele procurou se achegar a Deus. Ele lia a Bíblia, confiava no poder de Jesus Cristo para salvá-lo e obedeceu ao mandamento do Senhor de não se juntar a uma igreja. Então, assim, é só para vocês terem uma noção do tipo de narrativa que tem aqui no Santos. Tá? E daí, se a gente pular lá pro parágrafo, acho que 5 ou 6, começa assim, ó. Em 21 de setembro de 1823, aos 17 anos de idade, Joseph estava deitado no quarto do sótão, que compartilhava com seus irmãos após ter ficado acordado até tarde naquela noite, ouvindo sua família conversar sobre as diferentes igrejas e as doutrinas que ensinavam. Naquele momento, todos estavam dormindo e a sua casa estava em silêncio. E eu acho muito legal, quando a gente está fazendo o estudo de doutrina e convênios e história da igreja,
a gente pegar e procurar na internet as fotos que a gente tem desses lugares, para a gente realmente entender. A casa de Joseph não era igual a sua casa. Não tinha 3 banheiros, 4 quartos, suíte, cada irmão tinha o seu próprio quarto. Era um ovinho de casa, tá? Que é a realidade de muita gente. Que é a realidade, mas mesmo assim, geralmente, né, a gente tem um Tem pouquinho mais de... eletricidade, a gente tem umas coisas. maior, né? Tem um conforto maior, um pouquinho hoje em dia. Tem televisão, enfim, né? Então, assim, vão lá no site da igreja e procurem, eles têm um modelo de como era a casa de Joseph. Eu já tive a oportunidade de visitar e entrar na casa dele lá em Palmyra. E assim, é uma experiência, é tão minúsculo, gente, tão minúsculo, mas tão minúsculo. Tá todo mundo lá. A sala, cozinha, é tudo no mesmo lugar. O banheiro, acho que nem tem banheiro na casa, né? Naquela época era banheiro lá fora. E então, assim, se imaginem naquela casa, tá? Peguem a foto que tem do quarto de Joseph. Ele morava no sótão, né? Junto com os irmãos. Não morava, era o dormitório das crianças lá, né? O teto lá do quarto dele era assim. Então, tem partes que você fica... Quando você entra lá, você tá agachada porque é literalmente um sótão, né? Então, assim, se imaginem naquele local. A gente... era um lugar escuro, apertado. Ele estava lá com um irmão de um lado, outro irmão do outro, talvez dividindo a cama com o outro irmão. Naquela época era muito comum dividir cama, né? Então, se coloquem naquele lugar. Na escuridão de seu quarto, Joseph começou a orar, rogando fervorosamente que Deus perdoasse seus pecados, que era aquilo que a Carol estava falando, né, que a gente leu aqui. Pecados de mocidade, né, umas coisas não tão sérias, mais levianas, mas que estava preocupando Joseph. É importante, né? É importante. Arrependimento, porque todos nós precisamos, né? A gente precisa ter humildade para falar. Né? Exato. Não, e eu fui pensando assim, quem era eu com 17 anos de idade? Porque a gente tá falando aqui de um jovem, né? A gente não tá falando de um adulto, casado, com vários filhos. Não, a gente tá falando de um jovem de 17 anos de idade. E todas essas coisas que ele já tinha vivido antes, ele ainda estava vivendo, ainda ia viver. Então, assim, é meio surreal a gente pensar na idade que ele tinha e a responsabilidade que ele já tinha e que ele sentia nele, né? Tanto que ele erra, normal, e ele sente a responsabilidade e fala, nossa, eu preciso me arrepender, porque eu tô errando. Mas se a gente parar pra pensar, ele só tinha 17 anos de idade. Ainda assim. E isso me lembra muito da primeira visão também. Hoje, ao estudar a história da igreja, a gente vai entrar em contato com gente falando, mas tem 3 relatos diferentes da primeira visão, que a gente abordou no episódio anterior, né, com o irmão Carbone, quando ele estava aqui. Ele teve a primeira visão com 15 anos. Eu não sei contar a história minha e da Laís no acampamento certinho, de sabe assim? Talvez cada vez que a gente conta, a gente lembra de um detalhe diferente. A mais. A gente não tá inventando. Ou a menos. E ele tinha... E é isso, ele tinha 15 anos. E o que eu acho incrível também é que a gente pensa, né, os missionários hoje em dia, eles são de 17, às vezes fazendo 18, né, às vezes eles vão, né, 18, 19, 20, completando, ou seja, eles estão se preparando ali com 17 para entrar no CTM assim que fizeram 18, né, e assim, são pessoas, por que a igreja manda jovens tão jovens? Porque são as pessoas que são as mais adequadas, às vezes, para conseguir receber essa mensagem, para conseguir ter a pureza no coração de seguir em frente, de não duvidar, de não, né? Mais maleáveis, talvez. A gente vai ficando mais velho e vamos ficando, às vezes, mais cabeça dura. Não, mas comigo é assim, porque eu não mudo, porque... Racionaliza mais, né? Exatamente. Então é incrível, tinha que ser Joseph, tinha que ser naquela idade, tinha que ser naquele ano, naquela época, tudo. Casinha, naquela família. E é incrível que o Senhor, ele conseguiu proteger de forma que os irmãos não acordassem, Pois é, eu fico pensando, como que não... Olha só. Uma luz. Enquanto Joseph orava, uma luz apareceu ao lado da cama, ficando cada vez mais brilhante, até iluminar o quarto inteiro.
Joseph olhou para cima e viu um anjo pairando no ar, vestindo uma túnica branca solta que cobria até os pulsos e tornozelos. Uma luz irradiava dele e seu semblante brilhava como um relâmpago. Então são essas coisas assim, como que os irmãos dele não acordaram com uma luz tão intensa nessa? Um anjo estava lá, o anjo não só apareceu, ele estava falando com Joseph, eles estavam trocando ideia ali, ensinando alguma coisa. E ninguém ouviu? Ninguém viu? E foi depois de uma oração, né? Como o Senhor, ele responde às nossas orações. E naquele momento, o anjo precisava aparecer para falar para ele, olha... E ele já estava com aquilo no coração, que ele queria ficar bem perante o Senhor, né? Ele estava arrependido. E foi com uma oração que ele teve a primeira visão e agora essa segunda visão com uma oração. Que poder, né? Quando meu filho foi ordenado missionário, foi uma experiência linda, assim, né? E a gente sente, né, o manto, assim, bem forte. E o presidente falou para ele que ele ia ter o dom do poder da oração na missão. Foi algo muito legal e pensar, né, que já pensou assim, o seu filho pode ter uma experiência dessa com o Pai Celestial, de sentir, né, de saber para quem que ele vai, que família que ele vai ser iluminado, né, a oração que ele vai orar por membros, com certeza, né, que o Senhor vai responder aquela oração para ele visitar, e a nós também, né, quando a gente ora com intenção, orar para desejar de praticar o mal, ou desejar para perdoar alguém, para amar alguém, né, que às vezes a gente tem dificuldade, os problemas familiares, né, que todo mundo tem, né, e a gente precisa, né, fazer essa oração para o Senhor e acreditar que Ele vai nos responder, né, e Ele vai nos ajudar a passar por isso melhor. Eu tenho um testemunho muito forte sobre oração, né? Eu cresci com os meus pais e minha mãe sempre perguntava. Qualquer coisa que acontecia na casa, sumiu um papel. Dani, mãe, sumiu o papel. Aí minha mãe já falava, Dani, você já orou? Ai, mãe, vou orar para achar o papel. É a hora que você vai achar. Toda vez era a mesma coisa, ela sempre a mesma pergunta. Você já orou sobre o assunto? Em tudo, em tudo. Era algum problema na escola, era com alguma amiga, era... Enfim, tudo. Você já orou? E um tempo atrás, eu estava em casa com as crianças, a gente saiu, na hora que a gente foi voltar, estava bem frio e tal, na hora que a gente foi voltar, a porta emperrou, a porta entre a garagem e a casa. Então a gente estava na garagem e não conseguia entrar, a porta emperrou, um frio, era noite, meu marido estava viajando, e aí os meninos já começaram a ficar preocupados, mãe, como nós vamos entrar, como que vai acontecer e tal. Daí eu falei, gente, calma. Daí na hora... Eu lembrei da minha mãe, né? Você já orou? Aí eu falei, Nico, você, criança orando é certeza que vai dar certo. Filho, ora pra essa porta abrir, a gente achar alguma coisa pra ou abrir, alguém vir ajudar, não sei. Aí ele orou, aí eu virei a maçaneta, a porta abriu. Gente, sério. Aí as crianças, mãe, funciona, né? Eu falei, funciona. Então eu tenho um testemunho com coisas simples ou coisas maiores de que o Senhor, Ele escuta a nossa oração e Ele responde. Às vezes não é do jeito que a gente quer, muitas vezes, mas Ele responde. Eu tenho certeza disso. E não é interessante no caso de Joseph, isso que você falou, ele responde a pergunta, mas não é do jeito que a gente quer. Quando Joseph foi orar a primeira vez, ele só queria saber qual igreja era verdadeira. Era só isso. Era só isso. Ele não estava querendo ser o profeta, ele não queria traduzir, sabe assim? Ele só queria saber. E veio, bum, toma aqui a tua resposta e ainda mais. E é você que vai trazer essa igreja. E agora também, né? Ele foi orar só para ficar bem com o Senhor, só lá para pedir bem, perdão. E aí veio Moroni, que ia ter essa missão linda para ele de trazer o livro de Mórmon, né? Que é a verdade para o mundo, né? Que ele ia traduzir esse livro, né? Por meio do Urim Tumim, e foi apresentado isso para ele, né? Ele foi... E foram 3 visitas na mesma noite. Já imaginou? E diz que Joseph ele não dormiu aquela noite. Ele foi trabalhar e o pai dele viu que ele estava cansado, mandou, né, aí ele mandou voltar para ele descansar, porque o pai dele acreditava nele, né? Isso eu gostei muito também, que Joseph ele tinha o apoio dos pais. E em meio àquilo, né, a família dele era uma família muito unida. E eles eram bem religiosos também, acreditavam, né, E a época também essa era a época de religião, era uma época, né, ali, imagina, a gente está falando de fazendeiros que viviam, né, ali no meio não tinha ruas de asfalto, né? Estavam ali preocupados com a colheita, né? Com a sua coisa. E o pai dele precisava, né, dele para trabalhar. E falou, não, vai lá, descansa, que a gente sabe que você teve
essa experiência. E a gente tem que lembrar também que Joseph tinha passado, você falou, né, 3 anos, né, até essa visão. Ele já estava recebendo muita perseguição, inclusive teve um atentado à vida dele. De acordo com a mãe dele, em 1845, ela escreveu que atiraram nele quando ele estava voltando para casa um dia e não descobriram por quê, não descobriram quem era, eles só descobriram onde que a pessoa estava. Mas ele teve atentados à vida dele, ele era perseguido constantemente e que nem ele falou aqui, né, sem me perguntarem ou sem tentarem me ajudar, né, sem tentarem fazer nada. Mas é interessante que nessa questão do Urim Tumim e tudo mais, se a gente olha a história mesmo, tem tanto detalhe legal nos Santos, em outras fontes do Joseph Smith Papers, né, que eles pegam diários de pessoas da época e tentam colocar realmente toda a história em um lugar só. Mas até o Urim Tumim, no caso que você comentou, me fez lembrar disso que eu li, que era algo meio comum daquela época também, você ter ferramentas que te ajudassem a descobrir um lugar, era algo meio cultural daquela época. E que a família dele já tinha experimentado com outras religiões. Então, para ele também não era algo totalmente diferente ou totalmente difícil de aceitar. Então, assim, o Senhor realmente colocou na vida dele coisas prováveis, coisas que ele aceitaria, coisas que fossem fácil para ele compreender. E pais maravilhosos que aceitassem, que fossem, que apoiassem ele, que fossem ajuda. Porque uma das coisas também é que as pessoas com quem ele lidava naquela época, muitas não aceitavam. Então, para ele trabalhar ou para ele namorar, os pais da Emma Smith não aceitavam ele, né? Então, enfim, muitas coisas acontecendo em volta, mas era essencial ele ter o apoio dos pais. Com certeza, eu acho que pela forma que ele foi criado também, num lar cristão, onde eles liam e eles sabiam quem Cristo era, os profetas, né? Eles conheciam as Escrituras. E voltando um pouquinho, no 33, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, a gente comentou, né? Mas chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni. Então, assim, lembrando que ele tinha feito uma oração, uma súplica, né? Para pedir para o Senhor perdoá-lo das coisas. Então, eu fico pensando assim, olha o que vai vir, ele só pediu perdão, ele só estava se arrependendo, e olha o que o Senhor mostrou para ele, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim, e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal do meu nome. Então, aquele Joseph que estava se sentindo inadequado, pecador, e o Joseph que ia ser conhecido pelo mundo inteiro, qual dos dois era real? Os dois. Os dois eram reais, os dois eram fatos. Então, muitas vezes na nossa vida a gente se sente tão para baixo porque a gente fez algo, porque a gente magoou alguém, porque a gente errou, enfim, ou porque erraram conosco, porque nos magoaram, enfim, né, cometemos pecados, mas o Senhor nos mostra, quando a gente se arrepende, do que Ele tem preparado para nós, do caminho que Ele tem. E olha aqui para Joseph, E né? às vezes eu penso assim que muita coisa é distração. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa boba e o Senhor tem um caminho tão melhor para a gente, né? Quando a gente tira aquele eu e a gente olha para o lado, Exatamente. parece que o mundo expande, assim, né? Não sei se vocês já sentiram isso. Não sei se você está querendo dizer, Sim. mas é o que eu sinto. Que era muito além dele, daquele ser que ele sentia pequeno ou grande, enfim. O Senhor estava mostrando que ele ia ser uma ferramenta na mão dele, que uma obra tinha que ser executada, né? E aí a gente, como a Carol comentou, então são 3 visitas, né? Ele veio e a cada vez que ele veio, né, ele apareceu, ele falou coisas diferentes. Ele, na verdade, ele falava a mesma Desculpa. coisa e daí no final adicionava. Isso, desculpa, não falou coisas diferentes, perdão, obrigada. Ele adicionou coisas diferentes. Eu pensei, nossa, eu ainda fiquei pensando na forma na qual ele ensinou, né? Que perfeito. Porque daí Joseph vai decorando. decorou exatamente as coisas distintas que ele estava querendo dizer. Eu queria ler no 42 que ele fala assim: disse-me que quando eu recebesse as placas sobre as quais havia falado, porquanto o momento em que elas deveriam ser obtidas ainda não chegara, a ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com Urim Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los. E se eu fizesse, seria destruído.
Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas. E isto tão claro e nitidamente que reconheci o local quando o visitei. E aqui, né, foi uma revelação, outra revelação que ele teve. E às vezes o Senhor, ele age assim na nossa mente, né? Às vezes a gente tem vem uma coisa na nossa mente e ele falou, eu fui no lugar e eu já tinha, né? O Senhor às vezes revela isso por pensamentos, né? Então a gente tem que ficar atento às nossas revelações também, o modo como a gente recebe, né? E aqui ele já estava engajado, né, no trabalho. Exato. E tudo isso para cumprir as palavras que haviam sido ditas nas Escrituras. Então, a gente sempre tem que lembrar isso também, como o Senhor sempre vai cumprir as promessas e as profecias também que foram feitas através da boca de profetas, né? Que ele fala aqui no 36, que no Velho Testamento, então, terceiro capítulo, no Malaquias 3, né? Eu só vou citar aqui, Isaías 1, a gente tem em Atos, em Joel, essas escrituras nas quais haviam sido feitas essas profecias de que ia vir à tona esse outro testamento, né? Esse livro, a vara de Jessé, né? Então, por que será que foi importante Joseph entender tudo isso? Por que será que foi importante ele saber esse trabalho gigantesco que ele estava sendo colocado? Né, essa visita com essas informações diferentes. Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, que eu acho legal, é que ele está citando escritura, né? Então, qual que é a primeira coisa que a gente, assim, quando a gente tem talvez um mensageiro ou uma pessoa que vem falar com a gente, tentar, mas eu tenho uma ideia de religião ou tentar um princípio de evangelho, vem falar com você. Como que você sabe que aquela pessoa está falando a verdade? Está escrito nas escrituras, né? Então eu achei legal que o anjo Moroni começou já citando para ele Malaquias, né? Quase que igual, E começou a ler outras escrituras também. Então o Joseph já então esse mensageiro, e é interessante que Joseph sabe exatamente o que Moroni estava citando. Malaquias 3, versículo 5. Porque ele estudava em casa. Joseph estudava em casa, ele tinha conhecimento das escrituras. Então quando Moroni chegou lá para falar com ele, ele já, esse é o mensageiro de Deus. E eu também acho interessante que a primeira coisa que ele citou foi Malaquias. Sabem qual é o significado da palavra Malaquias? Mensageiro de Deus. Nossa, que legal. O nome Malaquias significa isso, né? Então, assim, talvez não significa nada, mas eu achei interessante que ele começou com essa escritura, eu sou o mensageiro de Deus, Moroni. Gente, acho que eu nunca tinha pensado nisso, então eu vou compartilhar com vocês que eu vi a Emily Freeman falando sobre isso. Imagina a animação de Moroni falando com Joseph. Porque ele que guardou as escrituras, ele selou, ele Chegou a hora. Chegou a hora, posso conversar com alguém sobre isso? Nossa, sabe? Ele deve ter ficado muito animado, né? Assim, imagina. Não parece aqui nas escrituras que é tudo meio sério. Mas ele deve ter ficado muito animado. Por isso que ele deve ter soltado um monte de escritura. Porque realmente a obra estava sendo feita. E por quê? Ele vai explicar aqui, né, no 39. E citou também o versículo seguinte diferentemente. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para os seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Né? Então, ele vai falar do trabalho vicário, ele vai falar da pregação do evangelho nos dois lados do véu. Né? Eu queria ler aqui uma parte do discurso do Elder Bednar, que se chama Com o Poder de Deus em Grande Glória. Os objetivos principais da pregação do Evangelho são ajudar as pessoas a vivenciar uma vigorosa mudança de coração e ajudá-las a se comprometer com o Senhor por meio de convênios e ordenanças sagrados. O que isso estava dando início? Por que isso é importante para a gente conhecer, para a gente saber? Estava abrindo a dispensação da gente ter o sacerdócio, da gente poder ter o poder das famílias eternas, da gente poder ter aqui a presença do Senhor através de homens, né, preparados. E aí vem a sessão de Doutrina e Convênios 2, né, que é exatamente isso. Ela é uma sessão curtinha, ela tem 3 versículos, né, que fala: Eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para os seus pais. Se assim não fosse, né, toda a terra seria destruída na sua vinda.
Então, assim, só para a gente saber, né, cronologicamente, essa seção 2 de Doutrina e Convênios, ela é a mais antiga, né, que foi dada. Foi dada em setembro de 1823 pelo Anjo Moroni, né, e é exatamente isso que a Laís falou, né, imagina como Moroni ficou tão feliz, né, de poder falar isso, né, que essas chaves estavam vindo. E aqui no Vem e Segue-me, né, fala muito legal, fala assim, o que as palavras plantar, coração e voltar mencionadas nessa sessão ensinam sobre a missão de Elias e as bênçãos da chave do sacerdócio que ele restaurou, né? E de que maneira o seu coração se volta para seus antepassados. E eu fiquei pensando, né? Plantar, coração e voltar. Quando que a gente planta? Às vezes a gente não vê o resultado imediato, né? A gente demora, não sabia nem que o abacaxi demora 1 ano para virar um abacaxi, coisas assim, a gente tem que esperar. E é esse o trabalho, né, que a gente se volta pelos nossos antepassados, né? A gente se volta, a gente vai fazer o trabalho para eles e eles estão recebendo lá, mas aqui a gente às vezes não sabe o que a gente vai demorar para reencontrá-los, né? Digamos assim, para a gente ver exatamente os resultados. Mas muitas vezes a gente pode ter muitas experiências espirituais quando a gente busca. E eu acho legal que esse trabalho é exatamente isso, quando a gente tira o foco de nós e voltamos para os nossos antepassados, né? Para a nossa posteridade, esse elo, esse vínculo que a gente não está sozinho, a nossa vida a nossa visão expande, assim, né? A gente fica vendo que não é só a gente não está nessa vida sozinhos, né? A gente não está sozinho aqui. A gente teve antepassados, a gente teve uma história, né? Os nossos filhos têm uma história. O Casey Griffith, ele faz uma pontuação interessante no livro dele em relação às palavras que são escolhidas para esses versículos, que mudam um pouco as de Malaquias. Então, o texto que Moroni faz, ele altera algumas palavras. Eu só queria pontuar isso, que tem muito a ver com o que você está falando, Carol. Que ele faz várias mudanças significativas no texto da profecia de Malaquias, como ela aparece na versão do rei Jaime da Bíblia. Então, em vez de descrever um retorno geral de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, do versículo 1, Moroni especifica que Elias revelará o sacerdócio. E aí, juntamente com Moisés e Elias, ele apareceu no templo de Kirtland, né, entregou as chaves do sacerdócio a Joseph Smith e Oliver Cowdery. E aí ele também altera o texto original para que Elias plante no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, onde a leitura original diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Então, olha que interessante isso. Ao invés de converterá o coração dos pais aos filhos, ele mudou para plante no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Então, na inversão textual, a figura de Elias e o significado da palavra pais como antepassados ainda são importantes, mas a leitura de Moroni enfatiza que os filhos de Israel que vivem nos últimos dias são principalmente responsáveis por tomar a ação. À medida que os corações dos filhos se voltam para os pais, essa ação acelera o trabalho de levar o evangelho a todos aqueles que morreram sem a oportunidade de recebê-lo, o que cria vínculos familiares por meio dos poderes de selamento restaurados por Elias. E Elias, para a gente relembrar, né, foi um grande profeta do Velho Testamento, né? Ele está lá em quem quer saber mais sobre ele estude primeiro Reis. E ele teve a promessa de ser transladado, né? Ele foi um profeta muito forte, ele dividiu as águas, ele fez muita coisa pelo povo e principalmente ele trouxe essas chaves de unir as famílias para sempre, né? E a gente falou muito de Joseph, que ele teve esse apoio dos pais, né? E aí também mal eles esperavam que essas chaves podiam estar aqui na Terra com a gente hoje, né? De ter esse coração para os pais. Eu já perdi meus pais, né? E eu sei que eu sou muito grata por essas chaves, né? Nos ajudarem, né? A saber que esse mundo, esse trabalho vicário, né? Quando a gente vai para o templo, a gente sente aquela paz, a gente vê nomes, a gente pensa naquelas pessoas que tiveram uma vida inteira. E eu fico pensando, né? Nesse elo de ligação que a gente tem hoje aqui, que quando a gente voltar a viver com todo mundo novamente, né? Quando acontecer essa primeira ressurreição para todos nós, que maravilhoso vai ser encontrar com as nossas famílias, com nossos familiares e ter essa promessa tão bonita na nossa vida, né?
quando a Carol me convidou para participar desse podcast, na verdade, eu procurei a Carol para pedir um contato para eu escrever a minha história para mandar para a igreja. E aí, uma amiga nossa em comum falou, fala com a Carol, porque o marido dela trabalha em tal lugar, talvez ela tenha o contato e tal. Aí eu falei com a Carol. Falei, Carol, será que você pode me ajudar, tudo? E aí a Carol, né, me ajudou. Aí ela aproveitou e me convidou para o podcast. A minha intenção não era vir falar nada, porque eu prefiro escrever. Eu sou daquelas que preferem... Para mim é muito mais fácil escrever do que falar algumas coisas. E aí eu falei, ai, Carol... Aí eu não respondi na mesma hora. Ainda fiquei pensando, eu relutei. E aí aceitei. Aí depois eu estava conversando com meu marido e ele falou, Dani, você percebeu o dia que é a gravação? Aí eu falei, não, que dia que é a gravação? E aí eu fui olhar a mensagem e falei, nossa, é o dia, hoje, é o dia que completa 1 ano que a minha filha faleceu. Aí ele falou, você vai estar pronta para gravar? Você vai, né, vai se sentir confortável? Eu falei, bom, super confortável talvez não, mas eu acho que tem um propósito, deve estar aqui hoje. E o Senhor tem motivos para tudo, né? Nada é por acaso. E a gente estava falando sobre as famílias são eternas, né? Eu tenho um testemunho muito grande sobre isso. Eu acho que é muito fácil, né? Às vezes nós falarmos, as famílias vão ser eternas para alguém, né? Sua família vai ser eterna. Eu escutei, né? Eu cresci ouvindo isso. A gente canta na primária, as famílias são eternas, na sacramental e tudo. E aí, mas quando você passa por situações na vida que há 4 anos atrás a minha irmã faleceu, deixando 3 crianças, daí depois disso eu perdi 3 avós nesse meio tempo, o pai da minha mãe, depois a minha avó, os meus 2 avós paternos, e aí a minha filha, exatamente 1 ano atrás. Então, eu tive que buscar por mim esse conhecimento, não só do que eu ouvia, mas o que eu vivo, né? E a maior alegria que eu sinto, que eu posso sentir é que sim, as famílias, elas podem ser eternas, né? E eu sei que o Senhor, por algum motivo, Ele quer que eu fale isso para as pessoas. Então, por isso que eu aceitei o convite da Carol de estar aqui hoje. E eu sou muito grata por lendo, né? Todo esse material, todo esse conteúdo, as escrituras e os discursos, eu pude sentir ainda mais o Senhor me afirmando, né? Que as famílias, elas podem ser eternas. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para isso, né? Não é tão simples, mas a gente pode, sim, estar juntos, né? Novamente. Como que foi, assim, a tua história com a tua filha? Quantos anos ela tinha? Para quem de casa quer saber um pouco mais, assim, como que hoje você tem esse testemunho, mas como foi esse processo? Né? Não foi fácil. Como que quem está passando por um luto hoje, como você falou, né, que você tem certeza que você tem esse testemunho, mas como foi esse processo, se você puder contar um pouquinho pra gente? Então, porque assim, como a minha irmã faleceu há 4 anos atrás, o meu primeiro luto foi esse. Então, eu passei por um processo muito difícil de entender, de compreender, porque foi a primeira pessoa que eu perdi na minha vida. Eu não tinha perdido, assim, fisicamente ninguém. E era uma pessoa muito mais próxima, né? Oi? Desculpa. E foi uma pessoa muito mais próxima, né? Sim. Constante na sua vida. Sim, a minha irmã, é isso. Nós estávamos aqui juntas nos Estados Unidos, longe de praticamente toda a família, né? Então, nós estávamos... Essa época ela estava grávida, então tinha todo um contexto bem complexo, né? Inclusive, então para mim foi muito difícil tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu naquele momento. Então foi um momento que naquele 1 ano que a minha irmã faleceu, no próximo ano eu senti que eu devia engravidar. Aí eu lembro que eu conversei com meu marido e para minha surpresa, porque eu tava relutando, eu falei, não, eu tô sentindo, mas Senhor, não é isso, não quero mais filho, porque eu passei minha irmã faleceu num parto, né, durante um parto, então eu pude ver muitas coisas, eu falei, eu não quero saber de parto aqui, não quero nada. E aí... Os meninos tinham quantos anos? Os meninos tinham 9, 8 e 5. Uhum.
E a Juju, que ela tava grávida da Júlia, ela nasceu de 24 semanas. É a bebê da tua irmã. É, a filha da minha irmã. E... Peraí, gente, que eu perdi aqui. Você sentiu que devia estar grávida? Isso. Aí eu estava com meu marido um dia conversando e ele falava, então já que a gente não quer mais, então eu vou fazer uma cirurgia, né? Pra eu não ter mais filho. E eu sempre ficava brincando, não, calma, vai que acontece alguma coisa comigo e você casa de novo, sempre essa brincadeira. E um dia ele falou sério, ele falou, Dani, vamos conversar. A gente sempre fica nessa brincadeirinha, mas e aí, né? A gente não quer mais, a gente já decidiu, os dois, tá tudo bem. Aí eu falei, sabe o que é? É que eu sinto que tem mais uma criança pra vir. Aí ele, como assim? Você nunca falou isso? Eu falei, pois é, que eu tava relutando esse um ano todo que eu falava com o Senhor, não é isso não, Senhor, não é isso não. E o Senhor, tem mais uma criança, tem mais uma criança. Teve um dia que eu senti muito forte. E aí eu conversei com ele e falou, bom, já que você tá sentindo, então vamos encarar, porque a gente já tá ficando velho, é pior, vai demorando. E daí, pra mim, aí começamos a tentar, fui na médica. Quando chegou na médica, a médica perguntou, quanto tempo você acha que você está grávida, né? Porque eles fazem uma estimativa. Eu falei, olha, acho que é umas 6 semanas, né? Aí ela falou, olha, vamos fazer o exame aqui, um ultrassom aqui. E aí, para minha surpresa, não eram 6 semanas, eu já estava grávida. Ou seja, de mais tempo. Ou seja, quando eu conversei com meu marido, eu já estava grávida, eu não sabia. Ou seja, ia vir uma criança, eu querendo ou não, mas o Senhor ainda deu tempo de eu conversar com ele, a gente, respirar, aceitar, porque ele sabia a minha condição, o Senhor sabia a minha condição, sabia como eu estava ainda de luto pela minha irmã, que eu não estava bem. Então, o Senhor deu tempo da gente se acalmar, isso. Então, a Gabi veio depois de um ano eu engravidei, ela veio depois de quase 1 ano e 9 meses, né? Quase 2 anos ali. E quando ela nasceu, para mim, não é surpresa, né? Mas parece que meu coração foi transformando toda aquela dor e, lógico, tem vários processos aí no meio do caminho, né? Mas toda aquela dor que eu sentia de ter perdido a minha irmã, de toda aquela mudança de vida, de rotina, de muitas coisas, a Gabi parece que veio curar um pouco, né? Veio trazer esperança, sabe, para minha família. E era sempre um acalento pro coração, né? Aquela coisa, mas o Senhor, Ele sabe o que a gente precisa, né? Ele sempre sabe o que a gente precisa. Às vezes, a gente não sabe, a gente, não precisa disso. Mas o Senhor fala, não, você precisa de uma menininha na sua vida. E ela viveu, né, na nossa família, fisicamente, por 1 ano e 3 meses. Então, ano passado, dia 7 de novembro de 2023, ela faleceu. E quando eu estava no hospital, das 2 vezes, eu tive a oportunidade de orar ao Senhor. Da minha irmã também. Quando estava acontecendo tudo com a minha irmã, eu sabia, né? Meu cunhado estava me contando o que estava acontecendo no hospital. E eu tive a oportunidade de orar antes ao Senhor, pedindo, me humilhando, tudo que eu podia de direito. E o Senhor, Ele me respondeu, né? Que a minha irmã, ela ia falecer. Né? Que eu senti, né? Ela não vai viver. E a Gabi, eu tive a oportunidade também de orar antes do que estava acontecendo ali com ela, né? Que ela estava com uma insuficiência respiratória. E ela foi levada para emergência e aí eles fizeram tudo o que eles podiam. E nesse meio tempo demorou uns 40 minutos ali, né? E eu tive também a oportunidade de orar e eu senti, né, que o meu coração queria que ela ficasse, mas eu senti o Senhor falando, ela não vai viver. Então, ela faleceu com 1 ano e 3 meses e a partir disso eu já estava grávida de outra criança. Então, eu tinha descoberto fazia 1 semana que eu estava grávida da Helena. Não sabia que era menina, mas sabia que eu estava grávida. E aí, eu nem lembrei de gravidez, né, gente? Nesse meio tempo eu tinha acabado de descobrir uma gravidez, eu estava ainda em pânico que eu estava grávida. E aí aconteceu tudo isso com a Gabi, então eu não assimilei. Você estava grávida, você soube antes da gravidez, antes da tua filha falecer? Sim, 1 semana antes. Nossa. Então,
Mas a Gabi, ela faleceu subitamente, né? Você não estava esperando nada, ela não tinha nenhum problema. Não, ela não tinha nenhum problema. E o teu marido não estava na cidade? Meu marido, ele tava no Texas, num evento de trabalho. E aí eu fui contando para ele pelo celular. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu vou levar ela pro hospital. Mas assim, até então ela não estava bem, mas ela também não estava morrendo. Teoricamente ela estava Com gripe. ela estava com vírus, com algum vírus. Que ela já tinha tido, teoricamente, né? E que ela ia levar para o hospital. E eu fui dar a medicação para ela no hospital. E aí, em vez dela melhorar, ela parou de respirar. Totalmente. E ela foi levada para emergência para ser ressuscitada. E ela não voltou em nenhum momento. E aí meu marido estava no Texas, aí nesse meio tempo, um amigo nosso chegou, inclusive o Thiago Vidigal, que já veio aqui, né? Meu marido ligou para ele foi pro hospital me ajudar. E aí eu lembro que o Thiago falava, Dani, não conta, porque daí aconteceu o quê? Ela faleceu. Aí meu marido, Dani, me conta o que tá acontecendo. E eu sentia que eu devia contar e ao mesmo tempo não contar, porque ele estava longe. Eu falei, eu não sei como ele vai reagir, porque eu conheço meu marido, né? Eu não sei como ele vai reagir. Ele é muito mais... Eu por já ter passado por experiências mais difíceis nesse sentido, eu já me conheço em algumas situações, mas eu não sabia como ele ia reagir nessa situação, porque não, né? Ele não tinha passado ainda. E aí o Thiago falando, Dani, não fala. E aí uma hora ele me ligou bem sério e falou, Dani, eu preciso saber, ela tá bem ou ela tá com o Pai Celestial? Aí na hora que ele falou isso, aí eu comecei a chorar, daí eu falei, né? Eu falei, ela voltou com o Pai Celestial. Daí eu comecei a chorar. E aí ele falou, nisso ele tava já conseguindo voltar de avião, e ele chegou, acho que umas 4, 5 horas de volta pro hospital. E daí ele, enfim, viu todas as coisas, e aí meus filhos chegaram. O Luigi estava comigo no hospital, porque ele também não estava bem nesse dia. E ele estava comigo no hospital, o Luigi viu tudo. Meu filho de, hoje, 12 anos. E quem não sabia era o Nicolas, né? O Nicolas estava na escola, aí buscaram ele, nem lembro quem. Agora, aí ele voltou, foi pro hospital, e aí nós vimos tudo, aí nós oramos, lembro que a gente orou no quarto, nos ajoelhamos no quarto onde estava a Gabi, a gente orou. Mas nesse meio tempo, meu marido também teve um sonho no avião e ele sentiu claramente que a Gabi, ela estava bem, né? E eu lembro quando ele chegou, eu lembro que ele falava isso, ó, a Gabi tá bem, a Gabi tá bem. E eu estava destruída, né? Mas a Gabi estava bem. E aí a Carol perguntou, como que eu cheguei nesse testemunho, né? Como que eu falo sobre isso? É o Senhor. Na verdade, é só pelo Senhor. A força que eu tenho, a fé que eu tenho de que as famílias, elas podem ser eternas é muito grande. Então, por isso que eu também estou aqui hoje, senão não estaria aqui falando essas coisas. Meu marido sempre fala, eu não sei como você consegue na rede social falar essas coisas. Eu falei, eu também não, mas o Senhor, Ele pede que eu fale. Então, teve até um domingo na igreja que foi lá para março. Então, a Gabi tinha falecido fazia uns 6 meses. Aí o Senhor, a semana inteira, Dani, eu quero que você preste seu testemunho. E aí eu falei, não, Senhor, eu não quero prestar testemunho, eu não quero subir no púlpito, eu não quero falar. Eu quero que você suba e preste seu testemunho. Daí eu lembro que, nossa, eu cheguei na capela com o coração explodindo, assim. E aí, sabe quando eu luto? Aí eu fico no banco. Aí chegou o momento da reunião que eu levantei. Aí até o Luiz, meu filho, mãe, você vai falar? Eu falei, eu vou falar. Daí subi. E aí eu falei isso no testemunho. Eu falei, gente, eu só estou subindo aqui porque eu tenho certeza que o Senhor pede que eu fale com vocês. E aí eu nem lembro o que eu falei. Mas eu prestei meu testemunho. Então, é um pouco da minha história, Carol. Eu gostei muito, Dani, que em todos os momentos você menciona a oração, como ela foi muito presente na tua vida. E como muitas vezes é só isso que vai nos ajudar a passar por cada uma dessas fases na nossa vida, de qualquer
qualquer momento inoportuno, né? Por mais, pode ser um luto próximo, pode ser um luto distante, mas ainda assim Deus vai estar conosco através da oração, se a gente pedir, né? Com certeza. E quando... Eu acho que todos vocês aqui, vocês sabem também, nós temos a companhia, né? Dos espíritos, a companhia de anjos, enfim. E quando nós passamos por coisas muito difíceis, o meu sentimento é que eu tenho certeza que o Pai Celestial, Ele está ao meu lado. Quando a gente passa por coisas muito difíceis, só com a ajuda dele a gente consegue passar. Não tem outro jeito de você passar por aquilo. De Então, passar bem, né? De passar bem. Então, quando as pessoas me veem hoje, aí tem a questão também da Helena, né? Eu parei a história. Aí a Helena, estava grávida da Helena, a Helena nasceu, foi uma gravidez bem difícil. Eu tava de luto, enfim, foi muito difícil. E quando ela nasceu, o parto foi uma cesárea também, minha bolsa estourou, não estava esperando, aí minha bolsa estourou. E lembrei da minha irmã, daí entrei em choque, e foi também no hospital, não foi nada legal, foi bem difícil. Mas ela nasceu saudável, super bem, eu também. Minha mãe estava aqui me ajudando, tudo. Minha mãe foi embora depois de um mês, eu fiquei um pouco insegura. Falei, nossa, agora sou eu, né? Eu, meu marido e as crianças. Mas parece que aos poucos as coisas foram se encaixando tanto, o Senhor parece que vai dando tanta força, e eu comecei a sentir... Cada vez que eu olhava para Helena, eu sentia tanto amor do Pai Celestial, eu não sei explicar para vocês. Eu olho para ela, eu sinto um presente que o Pai Celestial me deu, dizendo... Sabe o arco-íris, que a gente fala, né? A gente fala que o arco-íris é depois de uma tempestade, até fala, bebê arco-íris, né? Depois de uma tempestade vem um arco-íris. Então, quando eu olho para Helena, eu sinto isso, o Senhor me falando, ela é seu arco-íris. Fique tranquila que agora tá tudo bem. Então, é esse sentimento que eu tenho. Todos os dias eu sinto isso. Todos os dias. Então, eu estou bem. E essa é a minha ligação com o Senhor. Então, a partir disso que eu consigo falar sobre esses assuntos, eu consigo falar do Evangelho para as pessoas, e na rede social, seja aqui, seja na igreja, com os amigos. É isso. Muito obrigada, Dani. Eu vejo você assim, né? Eu assisti, acho que você nem sabe, eu assisti o velório online, que na época foi transmitido, né? E eu lembro que eu assisti um pedacinho e eu vi teu testemunho e eu falei, nossa, que ela tá tão consolada pelo Espírito, né? E é tão bom a gente saber dessas verdades. Né, que bom que a gente tem o Evangelho nas nossas vidas, que traz esses momentos, né, de paz, que a gente olha para trás e fala, nem sei como eu consegui passar por aquilo. Exato. Parece que a gente estava sendo carregada no colo, né? Na verdade, eu fico pensando, quem não tem o Evangelho, aí eu penso, como que a pessoa consegue passar por algo sem acreditar em Deus, assim, sem ter uma fé nessas coisas, porque eu não sei como eu faria. De verdade, assim, eu não sei. Eu acho interessante que a própria família de Joseph sofria com essas coisas. O irmão mais velho dele, Alvin, morreu, né? E era uma coisa que a família dele lutava. A gente nunca mais vai ver o Alvin. A pregação naquela época era, se você não foi batizado, você vai para o inferno. Alvin vai para o inferno? Né? E também, ao longo da vida de Joseph Smith, quando ele casou com Emma, eles perderam filho após filho após filho. Se eu não me engano, não foi uma vida fácil. Então é uma coisa atrás da outra. Sim, e é interessante porque Joseph está aqui com esse chamado de profeta para restaurar essas verdades, o espírito de Elias, o sacerdócio, o plano de salvação. O livro de Mórmon, para não só curar a própria vida dele, trazer esse consolo para a vida dele, mas para nós. Trazer respostas. Respostas, para todos nós, né? Porque a morte faz parte da nossa vida, né? Às vezes, quando a morte troca a lei natural, né? Nenhum pai quer enterrar um filho, né? Eu não imagino que seja a tua dor, né, Dani? Eu não passei por isso. Mas eu imagino que deve ser muito difícil, né? E é aquilo, né? A gente precisa dessas verdades, né? Para o Senhor nos consolar e estar conosco, né? Tem no discurso do Elder Gong, que ele fala Felizes para Sempre, de outubro de 2022. Eu só queria contar uma história bem rapidinho,
porque a gente está falando aqui de famílias que se amam, né? Mas teve o Dr. Gong, ele contou, né, com a permissão de uma das amigas dele, de uma que o pai dela foi muito ruim e ela não queria ser selada ao pai dela. E ela ficou relutando muito para fazer esse trabalho vicário de fazer esse selamento do pai. E ele fala assim: mas minha amiga não queria ser selada ao pai dela. Ele não foi um bom marido para a mãe. Ele não foi um bom pai para seus filhos. Disse ela: meu pai terá que esperar. Não tenho desejo nenhum de realizar a ordenança no templo, ser selada a ele pela eternidade. E aí diz que por 1 ano ela jejuou e orou e conversou muito com o Senhor sobre seu pai. E em um sonho ela compartilhou que o pai apareceu para ela vestido de branco e ele tinha mudado completamente. Ele disse: olhe para mim, estou limpo. Obrigado por realizar as ordenanças no templo por mim. Né, isso depois de 1 ano que ela fez o trabalho, depois de 1 ano, né, e aí ela teve essa oportunidade de sonhar com o pai dela e falou que ele estava limpo, ele estava arrependido, né, e o arrependimento é para todos nós. Então eu acho que eu sou muito grata também por Doutrina e Convênios 2, né, para a gente saber dessas verdades, e que bom que a gente compartilha, né, dessas verdades juntas, né, de saber que o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele não ia deixar as nossas famílias, por um acaso, não é um elo tão forte que a gente constrói aqui, que é um pequeno período de tempo que a gente vive. A gente não sabe se a gente está aqui por 1 ano, ou por 20, ou por 30, né? Mas que amor que a gente desenvolve, né? Pelos nossos pais, pelos nossos filhos. E às vezes tem pessoas que não tiveram esse amor, mas que, né? O Senhor, Ele pode tudo, Ele pode fazer milagres na vida até dos antepassados, né? Eles podem se arrepender, eles estão ansiando por esse batismo. Então, muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Muito obrigada, Dani, por compartilhar essa experiência tão sagrada, tão pessoal, mas que é um exemplo para nós, né, de força, de que é possível, mesmo que foi muito difícil, que às vezes deve vir momentos, né, que tem aquele buraco, às vezes dá uma saudade, mas eu imagino que o Senhor, Ele é tão maravilhoso, né, e quando a gente soube, né, quando a gente soube do falecimento, eu lembro que a gente estava até na casa da Laís, a gente fez uma oração por você e pela tua filha, naquele momento. E não sabia que ia ser 1 ano exatamente que você ia estar aqui gravando com a gente. E hoje você já tem um outro presentinho dos céus, né? Como você falou, esse bebê arco-íris. Então o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Então que a gente continue acreditando, né, na misericórdia dEle, no poder do amor para Ele, porque Ele faz esses milagres para nós, tá? Então, boa semana para vocês. Que esse estudo tenha sido uma bênção para vocês, que vocês tenham fortalecido o seu testemunho no amor do Pai Celestial e nas promessas que a vida não é só aqui, mas é para sempre, que o nosso coração está voltado para os pais e os filhos se voltam dos pais. Então, boa semana, até mais. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.